Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilo Sul. E já de início, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, para vocês ficarem por dentro sempre que tiver um programa novo por lá. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site www.canalpecuarista.com.br, porque lá, de segunda a sexta, vocês podem acompanhar todas as novidades do mundo do agro. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá também, de segunda a sexta, estaremos atualizando vocês sobre todas as notícias do agro. No programa de hoje, vou falar com Xisto Alves, ele é CEO da JetBov, e vamos falar sobre um pouco das tecnologias da pecuária de corte. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês acompanharem esse bate-papo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com o De Olho no Campo. Boa noite, Xisto, como é que você está? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É sempre um prazer e uma honra poder falar um pouco sobre tecnologia e gestão aplicada à bovinocultura de corte. Ó, já de início eu quero perguntar para você, o que é a JetBov e como ela ajuda o pecuarista? Bem, Luciano, a JetBov é uma plataforma de tecnologia. Nós somos focados na gestão de fazendas que trabalham com a bovinocultura de corte, né, e o nosso propósito é ajudar os pecuaristas a eles, através da informação, né, da tecnologia da informação, a tomarem decisões melhores a respeito da produção, sobre o que está acontecendo na fazenda, e com isso eles consigam aumentar a eficiência da produção, aumentar a lucratividade e a sustentabilidade no campo. Quais são os maiores desafios hoje para o pecuarista na hora de unir eficiência e sustentabilidade? Excelente pergunta, Luciano, porque nós entendemos aqui que a bovinocultura de corte ela, né, vem passando por uma série de transformações, né, em relação, né, à produção, a questões ambientais, questões, né, regulatórias a respeito, né, de sanidade animal, para atendimento, né, de mercados cada vez mais exigentes. Porém, nós entendemos que, primeiro, né, a produção ela precisa ser lucrativa, né, ela precisa ser rentável. E a utilização hoje de tecnologia, a utilização hoje de meios, né, que permitam você fazer, né, uma produção que utilize menos recursos naturais, né, que consiga otimizar o uso, né, das pastagens, que permita você, né, produzir mais animais dentro da fazenda, né, dentro da mesma área que você tem disponível, que, né, ajude você a ter toda a rastreabilidade a respeito, né, dos animais, a respeito do que está sendo aplicado nos animais, e isso gera uma, né, né, para isso, né, exige uma gestão, e essa gestão gera, né, um ganho em relação à eficiência, porque você consegue descobrir problemas, você consegue identificar, né, como utilizar melhor um determinado insumo que você tem, que você precisa, né, dentro da produção, otimizando esse insumo, tendo um custo menor para a aplicação desses insumos. Então, as informações hoje, né, nós falamos que é o novo petróleo, né, porque elas permitem você ter uma visão mais clara, né, a respeito de onde estão os gargalos na produção, de onde estão, né, os problemas, né, qual é o animal que não está tendo um bom desempenho, que está consumindo, que a gente fala que é o boi ladrão, né, ele está consumindo, mas ele não está tendo um bom desempenho. Então, esse tipo de informação é o que vai permitir com que o pecuarista melhore o seu resultado e, ao mesmo tempo, né, ele vai utilizar melhor, né, os recursos que ele tem disponível. Ele vai conseguir aumentar a produção arroba por hectare, ele vai conseguir, né, aumentar,
né, o número de animais que ele tem na propriedade, sem ter a necessidade de abrir novas áreas, né, sem ter a necessidade de aumentar, né, a área de pastagem utilizada. Pelo contrário, né, ele pode até, com isso, diminuir, né, a área que ele está utilizando para pecuária e usar, né, uma parte da fazenda, né, para outra cultura, arrendar, né, para produção de soja, enfim, ele consegue ainda assim, né, ter outras alternativas de renda, né. Por isso que a gente entende que as coisas estão muito ligadas, as duas coisas estão muito ligadas na pecuária. Você fazer uma boa gestão, você trabalhar melhor, né, o teu ativo que você tem disponível, que é a terra, ele automaticamente, né, traz, né, uma lucratividade maior, uma rentabilidade maior para aquela propriedade e, né, permite você ser mais sustentável. Bacana, muito boa explicação, Xisto. E como você vê esse contato dos pecuaristas com essa tecnologia? Como você vê eles no mercado procurando mais sobre, uma plataforma, algo que otimize os trabalhos deles? Eu vejo hoje, né, Luciano, a gente está há 10 anos, né, completamos esse ano aí 10 anos de JetBov. Hoje, claro, né, é bem diferente já um cenário de quando nós iniciamos. Eu acho que quando nós iniciamos ainda existia um paradigma muito, né, diferente, assim, uma barreira muito maior em relação a usar a tecnologia, né, um desconhecimento também muito maior a respeito, né, de como que essas tecnologias digitais, né, como a nossa, de Sim. gestão, software de gestão, né, consegue ajudar no dia a dia do pecuarista. Hoje, né, nós vemos que já está mais claro, tem, né, uma quantidade de produtores maior já que já está buscando, que já entende. A gente também vê, claro, um movimento, né, de sucessão acontecendo, né, de gerações que estão chegando, que já estão também entendendo, né, a importância disso. Grupos de fazendas também, né, se estruturando, crescendo, criando, né, modelos aí diferentes de atuar na produção, com um sistema um pouco mais verticalizado. Então, tudo isso a gente acompanhou, né, durante esse período. Sim, Mas ainda assim, nós vemos ainda hoje uma quantidade muito grande de produtores que ainda não têm ainda ideia de onde que eles estão de fato, né? Eles não pelo fato de que muitas vezes estão muito focados, né, no próprio negócio, na própria fazenda, não tem acesso, né, a quais são as práticas, já que muitas, né, dessas fazendas que a gente atua aqui, que são clientes nossos, que já estão num nível muito mais avançado, assim, em relação não só a tecnologia, mas governança, modelos, né, de alavancagem financeira, gestão de pessoas, intensificação. Então tem vários, né, práticas aí que hoje já são comuns nessas fazendas que já estão mais tecnificadas, maduras, que já tem mais governança, é, que os produtores nem têm ideia, não, né, conhecem a respeito de qual seria esse caminho, né, até onde eu posso chegar em relação ao que é ser uma fazenda moderna hoje, que são essas fazendas que estão crescendo, que estão, né, tendo sim, produtividade, lucratividade equivalente à soja, né? É possível? Mas existe um caminho, existe, né, uma série de mudanças de investimentos que você precisa fazer. Envolve investimento, mas envolve mudança de cultura, de processo, de como gerenciar, né, a propriedade, mas que permite você chegar nesse ponto. Então, para isso a gente no início do ano, nós entendendo e conhecendo, né, essas diferenças aí pela experiência que a gente veio tendo, né? Então assim, a gente tem contato, né, e teve contato ao longo desses 10 anos com todos os tipos de produtores de tamanhos, de níveis de maturidade em relação, né, ao nível de tecnificação, de intensificação, de governança. Então, a gente com isso pôde entender, assim, classificar, assim, normalmente as fazendas mais iniciais, elas têm essas características, as fazendas que já estão, né, no topo, né, de produtividade, tecnificação e de
gestão, elas têm essas características. E a gente montou o que a gente chamou do guia, né, de maturidade em pecuária 5.0. A gente lançou ele no início do ano. Legal. É um material aberto, está disponível no nosso site. É um livro, né, um e-book que explica, né, e apresenta, então, quais são essas características das fazendas que estão, né, no estágio mais inicial de maturidade, até as que já estão lá no último nível aí, o que a gente chamou de pecuária 5.0, que seria essa nova era, assim, da pecuária, assim, a pecuária além, né, do que a gente vê hoje, né, relacionado ao termo agricultura 4.0, né, então a gente já está vislumbrando o que vai ser a pecuária 5.0, né, e ela aborda 9 dimensões, né, então a gente lá trata sobre característica em relação à estrutura de pessoas, gestão de pessoal, conectividade na fazenda, né, acesso à internet e tudo, nível de intensificação a pasto, até, né, confinamento, nível de automação de coleta de dados. Então tem muitos recursos hoje que permitem você automatizar a coleta de dados no campo. Como que você trabalha essa questão socioambiental que a gente falou, gestão econômico-financeira, que tem que trabalhar junto, né? Então, assim, para eu saber se eu estou tendo uma maior eficiência e lucratividade, eu preciso saber como é que está o custo da produção. Eu preciso saber quanto que eu estou gastando em relação, né, investindo em relação àquele animal, né, para saber se no final, quando eu fizer a venda, quando eu estiver embarcando o animal para o frigorífico, se eu tive lucro ou prejuízo. Né, então, preciso saber isso, né? E modelos de alavancagem financeira, governança e, por fim, né, como que eu consigo usar todas essas informações, essa inteligência para tomar decisões baseados em dados, né? Que é isso que vai fazer a fazenda, então, né, ser gerenciado como uma empresa, né? Então, essas 9 dimensões, elas estão dentro desse modelo de maturidade aí que a gente se baseou, né, no modelo de maturidade de processos para criar, construir, a gente adaptou isso para a realidade, né, das fazendas, e agora está disponível, né, para todos poderem utilizar como uma forma de se comparar, né, saber onde que eu estou e até onde que eu quero chegar. Então isso é uma ferramenta, né, de estratégia, de planejamento da estratégia da fazenda, e a partir disso você começar, né, a crescer e buscar esses requisitos. Muito bacana. Em termos de cenário nacional, você acha que o Brasil tem avançado no uso de tecnologias digitais no campo ou existe ainda um grande caminho a percorrer? Luciano, tem sim crescido o uso de tecnologia, e o que a gente tem visto é que isso tem acontecido de forma muito rápida, tá? Olhando até, comparando o cenário da agricultura, vamos chamar, né, mais relacionado à produção de grãos, e, né, a pecuária de corte tem acelerado ainda mais rápido do que a agricultura, porque a agricultura já há mais tempo estava já né, trabalhando com essas tecnologias. Então a pecuária de corte ela começou, né, a mais recente a adotar, né, essas tecnologias, mas a gente tem visto isso acontecer muito rápido, até assim, de outros, né, especialistas do setor, de mercado, apontam justamente essa diferença, né, que a pecuária de corte elas tem avançado muito mais rápido se comparado com a agricultura. E aqui a gente entende que isso, né, faz muito sentido, né, porque a pecuária ela tem uma complexidade de gestão, né, muito maior do que a agricultura. Você tem um ciclo mais longo, né, então o produto que você está, né, produzindo dentro da fazenda, ele leva mais tempo para fazer, e isso significa que está muito mais suscetível a outras variáveis externas, né, de flutuação de preço, de insumo, de mercado. Ao mesmo tempo, né, você tem muito mais variáveis que você precisa controlar para de fato, né, alcançar esse tipo de produção mais intensiva. Você tem muito mais variáveis do que a agricultura, porque você tem ao mesmo tempo que cuidar do pasto, que também é quase que, né, uma agricultura ali que você está trabalhando, e você precisa gerenciar manejo de Manejo. pasto, adubação, tudo. Ainda você tem as informações dos animais,
que estão relacionados à parte sanitária, reprodutiva, né, e ainda tem, né, além de tudo isso, ainda a questão, né, do custo econômico que você vai ter que gerenciar muito bem para poder equilibrar e alcançar esse nível ótimo aí de produção. Então a gente vê que é muito, né, complexo você fazer isso sem usar uma tecnologia adequada. Isso acaba sendo muito trabalhoso, muito oneroso. Então muitos até clientes que, né, chegam até nós, eles estavam tentando fazer algo assim usando caderno, usando planilhas, mas justamente começa a chegar um ponto onde o tempo que você precisa se dedicar para chegar a algum ponto fazendo isso de maneira, né, manual, artesanal, é muito grande, né, e as decisões têm que ser tomadas mais rápido. Então muitas vezes você tem uma situação que você, né, vai pesar o gado, é, faz a anotação no papel, essa anotação no papel, então, fica lá, né, num caderno por 1, 2 semanas, até que alguém consiga pegar essa informação, colocar numa planilha para analisar e ver que aquele lote não ganhou peso que deveria naquele momento, mas isso já passou 3 semanas, um mês, e já foi. Né? Como é que agora você corrige aquilo de um mês? Você perdeu um mês, né, foi um mês possivelmente de uma dieta com problema, ou que, né, você deveria ter tomado uma ação para corrigir aquela rota e que você, né, vai no final ter que assumir esse prejuízo. Então isso é o que faz a diferença de você conseguir ter uma ferramenta adequada, em que naquele momento que você pesou o animal, você já tem a ficha dele na hora, você já consegue identificar como é que está a curva de desempenho dele, se está adequado ou não, qual é o peso que ele está, qual foi o GMD, quais foram as aplicações sanitárias que aquele animal tomou, será que faltou alguma aplicação? Eu já consigo ter, né, essas informações naquele momento para já corrigir rota, já tomar, né, decisões aí para poder fazer algo que não vai, né, gerar um prejuízo lá no futuro. Então, é isso que significa hoje você usar mais a tecnologia. Então, cada vez mais os produtores estão enxergando isso, né, e a pecuária como, né, também tem, né, várias questões aí que acabam, né, trazendo mais incerteza, né, para o produtor, seja com relação ao custo de insumo, com relação ao preço da arroba. Então essas variáveis a gente não tem controle, né? O que a gente pode fazer é, né, saber, né, como que está a nossa produção, saber, né, de forma profunda, precisa, o que está acontecendo dentro da fazenda, para tomar decisões, né, que vão minimizar esse risco em relação, né, às incertezas que eu tenho no mercado. Né? Excelente. E como você já citou, você falou sobre o diagnóstico de maturidade em pecuária 5.0. Você pode explicar um pouco mais a fundo como ela funciona para o pecuarista? Claro, Luciano. Como eu falei, no início do ano nós desenvolvemos esse material, compartilhamos, né? Foi uma contribuição que a gente fez para o setor, né? De compartilhar esse conhecimento que a gente construiu ao longo desse tempo. Mas, né, a gente entendeu que poderia haver uma ferramenta, né, que pudesse ajudar os produtores, gestores, técnicos, consultores a como fazer então esse diagnóstico, né? Como é que eu consigo, né, fazer essa avaliação da minha fazenda para poder entender aonde que eu estou e saber o que, que eu poderia fazer então, né, como estratégia aí para melhorar dentro dessas 9 dimensões ali que existe no diagnóstico. Então, para isso a gente criou uma ferramenta usando inteligência artificial. Então a gente já vem, né, nós temos aqui na JetBov vários recursos já que utilizam inteligência artificial. Nós desenvolvemos algoritmos que, né, fazem predições a respeito, né, do desempenho dos animais. A gente tem um aplicativo que é o JetBov do gestor, que conversa com o pecuarista, ajudando ele a acessar informações de gestão da fazenda, a criar tarefas, né, para os funcionários.
Então a gente já desenvolveu esse know-how e somos hoje uma empresa, né, das principais aí que está, né, no setor aí do agro utilizando inteligência artificial, né, essa tecnologia, né, que hoje é a inteligência artificial dentro da gestão das propriedades. Então nós usamos isso para construir então uma ferramenta que é um questionário onde você online, né? Então isso está disponível. Hoje, se você entrar no endereço diagnóstico.jetbov.com, você vai acessar esse site onde você consegue responder as perguntas. Então ele vai te perguntar dentro das 9 dimensões, né, essas características. Então você consegue responder rapidamente esse questionário, e no final do questionário, né, ele vai te apresentar então um mapa, né, de como que você está hoje, e a inteligência artificial vai começar, né, a orientar e conversar, fazendo perguntas, respondendo a dúvidas a respeito do que pode ser feito então para melhorar esses aspectos, né, de forma que, né, ele possa, né, contribuir para construir esse planejamento, né, esse plano estratégico de modernização da fazenda. Legal. E você falou sobre o questionário, quais áreas da gestão da fazenda o questionário analisa com mais profundidade? Bem, ele analisa todas as 9 dimensões, tá, Luciano? A inteligência artificial foi treinada, né, como, né, um agente especialista, e nesse conhecimento para ajudar em todas as áreas aí que envolvem o diagnóstico de maturidade. Então a ideia é justamente que, né, ele consiga fazer esse trabalho personalizado, né, porque ele vai fazer um papel personalizado ali de acordo com as perguntas, as respostas que, né, o produtor for respondendo ali, que a pessoa que está, né, respondendo ao questionário, de maneira que ele consiga contribuir justamente para dar um norte, né, para trazer uma orientação a respeito, né, de quais são as práticas e as ações que as fazendas que estão nos níveis mais maduros em relação a cada um das dimensões, de maneira que isso sirva como, né, uma orientação, como né, um insight aí para o gestor, para o produtor poder aplicar, né, e construir então esse crescimento aí em relação ao uso dessas tecnologias, né, a aprimorar a gestão, né, de pessoas dentro da propriedade, né, trabalhar de uma forma mais intensiva, né, a criar um modelo de governança mais sólido que permita estar apto, né, a poder, né, buscar financiamentos, né, a poder apresentar melhor, né, os resultados para os sócios, né, para as outras pessoas da família, para a sucessão, né, isso pode ajudar, inclusive no processo de sucessão. Um dos fatores, né, chave para o processo de sucessão é você ter um modelo de governança né, e de informações e de histórico e processos que permitam você ter uma perenidade do negócio. Né? Se tudo está só na cabeça, né, do proprietário, né, do dono da fazenda, que é o patriarca, que logo, né, pretende se aposentar, né, então como que ele vai fazer para repassar isso tudo para a nova geração? Né? Então a Sim. tecnologia, ela, e nós temos muito caso de clientes que reportam isso, né? Assim, eu busquei, né, a JetBov porque eu quero preparar a sucessão, né? E a pessoa, o sucessor, participa, né, do processo, já começa ele né, a fazer parte da implantação de tecnologia. E a gente sabe que muitas vezes, né, isso pode ser até uma forma de trazer, né, o sucessor para participar dessa construção, hein? Excelente. E o que motivou a JetBov a criar essa ferramenta? Foi o contato com o produtor, ouvindo as reclamações que eles tinham para criar uma maneira de ter mais eficiência na produtividade? Como que foi isso? Bem, o JetBov ele surgiu, né?
de um aprendizado e de uma vivência que eu tive né, da família, e isso veio da família da minha esposa, né, que tem produtores, e por perceber, assim, principalmente né, essa questão de como que eu posso, né, com esse ativo, né, que a terra, né, nos últimos anos passou a ser um ativo muito caro, né, muito valioso. Então, como é que eu posso melhorar, né, a renda que eu tenho com esse ativo? Porque eu não quero me desfazer do ativo, né? Ele não consegue, né, trazer uma rentabilidade, uma renda maior para, né, o proprietário, para a família, para o sucessor. Então, disso que surgiu, né, digamos, a grande, né, o grande propósito assim de construir uma plataforma de tecnologia que permitisse, né, contribuir para essa questão, né? E principalmente porque aí da minha experiência, da minha vivência com softwares de gestão, então eu venho né, de um histórico, de uma história, né, de software de gestão para grandes empresas, em que, né, eu percebi que existia, né, muito essa dificuldade em relação a coletar os dados na fazenda, né, coletar informações do que estava acontecendo no campo, no curral, a dificuldade que existia em relação à mão de obra, né, da mão de obra utilizar a tecnologia. Então, se você não, primeiro, né, o primeiro passo, se você não consegue coletar os dados que você tem do que está acontecendo na fazenda, você não vai conseguir fazer uma boa gestão, né? Então, entendendo essa dificuldade, entendendo, né, a dificuldade de saber o custo de produção, de conseguir, né, tomar decisões que não fossem baseadas só nos dados zootécnicos, informação do animal, de pesagem, que é o mais comum, né? O produtor ele tem informação de peso do animal, vacina ou, né, alguma coisa de ficha reprodutiva, mas de como é que isso se conecta com o custo? Como é que eu consigo, né, tomar uma decisão que leve em conta o desempenho, né, o que eu estou investindo para o animal ganhar peso, mas que ao mesmo tempo consiga me apresentar qual vai ser o custo que isso vai incrementar para no final, né, eu não ter prejuízo, né? Então essas contas são muito difíceis de fazer. Eu como estava próximo ali, comecei a ver né, como que isso era no dia a dia. Então eu conheço a minha esposa há 20 anos, então não é, né, de hoje assim que eu comecei a entender que de fato existia uma dificuldade muito grande em fazer isso com papel, com planilhas, né? E que né, não existia uma solução ainda muito, né, adequada para responder a todas essas situações, né? E por fim a questão do pasto, né? Então assim, se eu preciso otimizar ou consigo, se eu preciso tirar uma renda maior daquela terra, eu tenho que encontrar meios de como eu consigo produzir mais naquele mesmo espaço, né? Então, isso, né, também envolve você gerenciar melhor o pasto, fazer manejo de pasto, né, pastejo rotacionado, né, intensificar com suplementação, com, né, confinamento, e todas essas estratégias, elas agregam mais custo, né, elas agregam mais controles, elas exigem um nível de gestão maior, porque se você não faz essa gestão adequadamente, você tem mais risco ainda de prejuízo. Você vai colocar mais recursos, você vai ter mais, né, você vai ter que ter mais investimento, seja em dietas, né, seja que você vai comprar, né, ração, alimento para dar para o gado, seja com a própria mão de obra, né, para fazer manejo de pasto, para fazer rotação de pasto. Então eu tenho que acertar aí, né? Eu não posso fazer isso e correr mais risco ainda, né, de errar, porque eu estou aumentando o meu investimento ali para ter o retorno. O retorno, né, ele vem
desde que bem gerenciado, né, desde que com né, um bom controle. Então aí que a tecnologia e o JetBov veio para responder a tudo isso, né, coletar melhor os dados, e aí a gente integra com equipamentos, com balança, com os sensores para identificação de brinco eletrônico, para coletar os dados do animal automaticamente, outros sensores, hoje tem né, os IoTs, né, os sensores que enviam automaticamente informações também, e a gente consegue coletar dados né, utilizando esses equipamentos, fazer né, essa análise e acompanhamento do custo de produção, então ele consegue acompanhar né, de cada animal quanto que eu gastei com dietas até agora, quanto que eu gastei com os manejos sanitários, né, custo indireto, né, custo de mão de obra, então isso tudo a ferramenta, né, ela ajuda a você ter essa informação de maneira muito fácil, muito simples, né? Você basicamente tem que né, dar a entrada né, da nota fiscal de compra lá da dieta, do insumo, e à medida que você está registrando no aplicativo que você está usando, ele já vai te calculando todos esses detalhes, né, para que você, em qualquer momento aí que né, precise fazer essa análise, você vai ter essa informação né, na mão. E da gestão de pasto a gente trouxe tecnologia de imagem de satélite, né, a gente tem toda uma ferramenta né, desenvolvida para fazer o planejamento do pastejo rotacionado, o acompanhamento, temos o aplicativo em que você tem o mapa da fazenda na mão, né, então facilita muito você acompanhar né, onde que o lote, que piquete que o lote está, fazer a troca de piquete, coletar score de pasto, score de animal, então todas essas ferramentas elas vão ajudando você né, de forma integrada, né, alcançar essa otimização, né, esse melhor nível de utilização né, da propriedade, né, buscando aumentar a produção, buscando aumentar né, o que a gente fala que é a produção arroba por hectare. No final do dia, esse é o principal indicador que a gente quer ajudar ao produtor melhorar. Conseguindo produzir mais carne por hectare, é onde você vai estar aumentando então essa rentabilidade da fazenda, aumentando essa geração de renda, porque no final o produtor, o pecuarista, o que ele produz é carne. Então, quanto mais quilos de carne eu conseguir produzir né, naquela safra, melhor eu estou né, otimizando e utilizando aqueles recursos para gerar mais renda então para a propriedade. Excelente. E você falou sobre tomada de decisão, né? De que forma a inteligência artificial está mudando a tomada de decisão dentro da fazenda? A gente percebe, né, Luciano, que, como eu falei, a pecuária ela tem muitas variáveis, né? Ela tem variáveis né, que estão a todo tempo também mudando, né, interagindo, e essa complexidade e essa quantidade de informações cada vez maiores disponíveis. Então, esse é o principal que eu vejo mudança do nosso cliente quando ele começa né, a usar tecnologia. Normalmente ele tem esse impacto porque antes ele tinha poucas informações disponíveis, né? Então ele conseguia controlar poucas variáveis pela limitação de que né, era um controle mais analógico, né, mais no papel, né? E à medida que então ele vai avançando e vai conseguindo né, cobrir melhor as outras variáveis, ele começa a ter um volume maior de informações e de situações que exigem um acompanhamento, que exigem mais análise, né? Então a inteligência artificial ela vem, né, principalmente para ajudar nessa questão de conseguir acompanhar e tomar decisões mais rápidas em cima né, das informações que estão acontecendo, e essa é a tendência, né? Então quanto mais equipamentos, sensores, essa é o que a gente chama da pecuária 5.0, a tendência é que
né, nós tenhamos acesso, né, tenhamos disponíveis tecnologias que vão aumentar ainda mais essa complexidade e, claro, vão permitir ter acesso a informações que hoje a gente não tem sobre qualidade da água, né, que o animal está bebendo, sobre, né, altura do pasto, disponibilidade de pasto, sobre, né, questões climáticas e tudo isso afeta de alguma forma, né, a produção. Então, quanto mais variáveis e mais dados eu tenho disponíveis, maior ainda vai ser essa complexidade de você conseguir analisar tudo isso ao mesmo tempo e identificar mais rapidamente onde que está o problema e tomar uma ação. Então, esse é um dos que eu vejo, né, principais benefícios aí da inteligência artificial, ajudar você a encurtar esse período de coletar o dado, analisar e tomar uma decisão. O aplicativo JetBob do gestor que a gente desenvolveu, lançamos, né, o ano passado, ele vem um pouco nessa linha, né, poder ajudar nesse sentido aí. E eu entendo que tá no início ainda, eu acho que a gente ainda está vendo muita coisa acontecer em relação à própria evolução da inteligência artificial, então não entendo que o que a gente está vendo hoje é o nível, né, mais avançado em relação a essa tecnologia, porque ela está mudando o tempo inteiro, né? Mas tem outros, né, outros benefícios também, que aí são algoritmos, né, não é, né, na mesma linha da inteligência artificial generativa, né, que é o que está mais hoje aí em voga, né, mas algoritmos que permitem você predizer informações. Então, dado uma determinada tendência do que está acontecendo né, com um indicador, né, com o animal, qual que é a projeção de crescimento do animal de acordo com a taxa que eu tenho, de acordo com, né, as curvas de crescimento, né, esperado para aquele animal, para o desenvolvimento daquela raça, daquele sistema produtivo e tudo mais. Então, como que eu consigo, então, com essas predições, né, tomar decisões que não vão só estar relacionado a algo que já aconteceu, né, mas sim com uma tendência que está me apontando, né, que a inteligência artificial, que os algoritmos vão estar trazendo como possibilidades em relação, né, a toda essa quantidade de informações que ela consegue processar, né? Então, nesse sentido, aí a gente consegue ter também né, ferramentas de inteligência que permitam evitar problemas, né, que permitam identificar problemas que vão acontecer de maneira que eu consiga, né, melhorar ainda mais os resultados aí do que eu tô produzindo. Então, esses são os principais que eu vejo benefícios, né, que no final vão aumentar, né, a rentabilidade, vão aumentar a eficiência da produção, vão reduzir custo, né, vão estar, né, diretamente relacionados com o que a gente conversou. Excelente. E por que vocês decidiram focar exclusivamente em propriedades de corte? Bem, esse, né, primeiro veio do histórico, né, que era da história aí do JetBov, como ele nasceu, né, então a gente tinha vivência na pecuária de corte, mas depois, quando a gente começou a se aprofundar e entender, né, mais os desafios e entender qual que era de fato o nosso propósito, a gente já também entendeu que a pecuária de corte em si, ela exige, né, um nível, né, de foco, de, de trabalho, né, e de especialização muito grande, né? Então a gente entendeu que a nossa estratégia era ser especialista na pecuária de corte, cada vez mais especialista e profundo para conseguir atender ao nosso propósito. E diferente até de algumas outras tecnologias e soluções que a gente via que, né, trabalhavam, né, com outras culturas, com outras, né, com outras atividades, pecuária de leite, né, enfim, e aí no final, né, você acaba, né, não conseguindo atender bem nenhuma delas, né? Então a gente optou por ser bastante especialista, focado,
para ter o melhor software, ter o melhor serviço, o melhor atendimento, né? Nosso time é todo especialista na pecuária de corte, né? Então, e a gente entendeu que só dessa forma seria possível, seria, né, que faria sentido, né, poder, né, levar isso para os pecuaristas, dado, né, a relevância desse mercado, desse, né, desse segmento e conseguir, né, o nosso propósito, né, na prática. Excelente. E como foi o processo de desenvolvimento do diagnóstico de maturidade? Bem, primeiro a gente desenvolveu, né, a gente buscou, na verdade, todo o nosso histórico, e o diagnóstico ele veio sendo construindo ao longo de vários anos, né? Então, já em outros momentos a gente já tinha aplicado, né, esse tipo de diagnóstico junto com os nossos clientes, junto com, né, potenciais clientes. Então, essa construção ela veio acontecendo à medida que a gente foi também conhecendo mais a respeito, né, dos produtores, dos clientes. É, Recentemente, né, a ideia, na verdade, foi externalizar esse conhecimento, né, porque o conhecimento ele já vinha sendo construído aqui como uma forma, né, de nós entendermos melhor quem era o nosso cliente. Porém, a gente entendeu que isso seria muito positivo, né, se fosse disponibilizado para quem não é cliente ou para quem, né, gostaria de entender, né, como isso tudo funciona, porque a gente sabe que a maioria dos produtores ainda, né, tem muito desconhecimento a respeito, né, da tecnologia e de como que a tecnologia pode simplificar a gestão, né, pode agregar, né, no processo de decisão e de resultado mesmo do negócio. Então, a ideia foi, né, pegar todo esse aprendizado que a gente veio construindo, essas várias versões de diagnósticos que a gente já tinha feito, e compilar isso tudo numa forma que ele pudesse ser, né, considerado como um guia, né? E aí a gente, ao longo do ano passado, a gente escreveu esse guia, esse livro aí, para poder disponibilizar essa informação para qualquer um que tenha acesso, inclusive nas universidades, Legal. né, do pessoal que tá estudando, que está fazendo agronomia, zootecnia, veterinária, que eles conheçam isso, porque eles vão, quando eles chegarem ao mercado, eles vão ter acesso, eles vão, né, eles vão começar, né, a trabalhar em fazendas que já vão estar nessa transformação digital. Né? Então a gente também entende que é importante que todos, né, conheçam o que é o melhor, né, ou quais são as fazendas que estão no melhor nível de maturidade, para poder, né, também levar essa informação aí para as propriedades. Ah, legal. E dentro da ferramenta, quais indicadores ou métricas são mais reveladores sobre a fazenda? Sobre uma fazenda? Aí não relacionado ao diagnóstico de maturidade, né, mas eu vejo no JetBov em si, né, nas métricas que normalmente são acompanhadas aí dentro do sistema, assim, a gente entende que principalmente aquelas relacionadas ao desempenho dos animais, né, relacionado ao ganho de peso, né, GMD é uma principal aí que é importante né, e é muito comum aí, porque elas já apresentam, né, mais claramente, né, tanto no nível do animal, do lote, da fazenda, né, da propriedade como um todo, da etapa, na etapa de cria, de recria, de terminação. Então, essa é uma métrica importante. Quem trabalha na cria tem muitos indicadores relacionados à parte reprodutiva, né? Relação desmama, peso na desmama, é, né, taxa de prenhez, então todas aquelas que vão apresentar como eu estou em relação ao meu, né, ao meu processo reprodutivo, ao meu, né, manejo aí para aprimorar essa etapa dentro da fazenda. E, né, para quem está na terminação, aquelas mais relacionadas, né, ao acabamento, né, de gordura, como é que foi
né, a taxa de desfrute da fazenda, então informações sobre o custo da arroba, né, então se eu estou vendendo, né, esse animal a R$ 300 arroba, qual foi o meu custo por arroba? Aí ele já vai apontar diretamente ali se eu, né, naquele lote, naquele animal, dentro do sistema a gente chega até o nível do animal, né, então ele trabalha nesse nível, né, individualizado, eu vou conseguir, né, apontar, saber quais são, né, aqueles que tiveram melhor desempenho. E aí a possibilidade, né, de você cruzar todas essas informações que é ilimitado, né, dentro, né, das análises, relatórios, gráficos que a gente consegue apresentar para o produtor para poder entender, né, o que gerou aquele resultado, como é que foi, né, de acordo com o produtor de origem, né, quais foram os animais que tiveram melhor desempenho, para eu poder, com isso, identificar no próximo, né, na próxima compra, qual é o produtor que eu vou priorizar de bezerro, né, porque aqueles bezerros estão tendo melhor desempenho dentro da minha fazenda. Então, essas são algumas das facilidades que, né, o sistema traz para você melhorar o teu resultado utilizando essas informações, né? Então, esses são os principais aqui, e no final, né, todos eles estão olhando, né, para uma melhor, né, lucratividade, né? Então, você conseguir, né, ter um lucro por hectare, né, uma produção por hectare cada vez maior. Legal, Xisto. Você pode explicar se a ferramenta é apenas de avaliação ou também entrega recomendações de melhorias no final? O JetBov, ele acompanha, ele ajuda, ele é uma ferramenta para facilitar essa gestão, esse acompanhamento, né? E à medida que a gente está usando inteligência artificial, então nos recursos de inteligência artificial a gente começa a ter já recomendações, né? A Excelente. possibilidade de que a inteligência artificial ajude nessa análise também para trazer insights aí, né, para a produção. Ah, legal. E quanto tempo, em média, leva para o produtor ter um panorama completo da fazenda? A implantação do JetBov geralmente é bem rápida, tá? Leva de 30 a 90 dias, depende, claro, do Ah, tamanho, legal. depende, né, da quantidade né, de animais, de pessoas, mas em geral é bastante rápido para você implantar o sistema, e a partir daí você vai, claro, começar a ter histórico, né? Então, para você conseguir enxergar, né, comparativos de safras, isso vai levar anos, né, à medida que, Uhum. como é uma produção, é uma atividade de ciclo longo, né, mas das informações que você tem disponível do que é a fazenda, é muito rápido para você fazer a implantação, já ter as informações dos animais, né, das áreas dos piquetes, então tem vários recursos para facilitar. Justamente a ideia é que ele seja muito simples de começar a utilizar, né? Tem os treinamentos para o gestor, para o pessoal de campo, então todo o pessoal de campo usa os aplicativos, né? O aplicativo é muito fácil, né, para eles utilizarem. Eles foram construídos, né, para o vaqueiro, para o pessoal que, né, vai lá para o curral para pesar o gado. Então, a gente já tem metodologia já, né, das mais de 4.000 fazendas aí que a gente já implantou o JetBov, bastante já validado já, né, de como implantar a tecnologia e rapidamente começar já, né, a usufruir. Excelente. E que tipo de avanço um produtor pode esperar ao aplicar sugestões do diagnóstico? O diagnóstico, a ideia é que ele consiga enxergar, né, em cada uma das 9 dimensões ali, quais são os próximos passos, né? Então, em relação à automação, né? O produtor ele está lá no nível em que ele não tem identificação do gado, ele, né, faz controle por lote. As recomendações vão estar no sentido de o primeiro passo seria fazer a identificação dos animais, você pode utilizar brinco de manejo, né? Um próximo passo é a automação, utilizando, né, o brinco eletrônico, que permite você fazer a identificação de forma automatizada. Então, essas são as recomendações que, né, o diagnóstico pode trazer ali dentro de cada uma das dimensões para ele, né, dentro
desse mapa, né? Então ele apresenta um mapa que é na forma de gráfico de radar, ele entrega esse mapa no final do diagnóstico e você consegue já, a partir disso, entender de cada uma dessas dimensões qual é o próximo passo, né, para avançar mais um nível dentro daquela dimensão. Excelente. Xisto, e falando em próximo passo, quais são os próximos passos da JetBov para seguir inovando e apoiando a pecuária brasileira? Certo, Luciano. Bem, Hum. nós, como eu disse, somos focados na bovinocultura de corte, então o nosso objetivo aqui é sempre entender cada vez mais, né, as dificuldades em relação a essa jornada, né, de coletar os dados, analisar os dados, interpretar essas informações e, né, fazer uma ação em cima dessas decisões, porque é isso que vai trazer, né, o maior resultado, né? Então, a nossa intenção é seguir, né, evoluindo na tecnologia dentro, né, do que está, né, que faz parte dessa jornada. Cada vez mais a gente entende que o uso de inteligência artificial ele vem muito para ajudar nessa etapa, né, de interpretação dos dados, de análise. Então, o futuro eu acredito que ainda, né, pode nos trazer muito avanço em relação a esse tipo de tecnologia, a aplicação, né, da inteligência artificial para esse estágio aí que é conseguir cada vez, né, mais analisar um volume maior de informações que a gente tem disponível e trazer isso como, né, como insight, como orientação, como, né, sugestões aí para avançar ou para acelerar a melhora dos resultados da fazenda. Então a gente segue, né, desenvolvendo tecnologia para isso, a gente tem um time hoje bastante experiente nessa área e com certeza a gente está só no início, né, da inteligência artificial, tem tudo ainda aí para a gente crescer e desenvolver nessa área. Legal, Xisto. Queria agradecer a sua participação no nosso programa. Quero receber você mais vezes aí e falar um pouco mais sobre tecnologia na bovinocultura. Obrigado, Luciano. Pode sempre contar conosco. Sempre bom falar sobre tecnologia e gestão na pecuária de corte. Excelente. Pessoal, então esse foi o programa de hoje. Até a próxima.